estamos chegando já às 6 horas. E ali acabou a pilha, né? É pilha palito ou é pilha comum? É pilha comum. Ah, eu tenho carro, vou ver se eu trago amanhã. Tem bastante. Dali tá. Eu não percebi, né? Aqui. Também tem a paleta, né? Mas eu tenho bastante pilha lá em casa. Só que também as pilhas são antigas, né? Não sei se estão boas, mas eu acho que sim, o pessoal usa. Então, o título de hoje é Influenciação Espiritual, do livro Médiuns, psicografado por João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês. Então, vamos começar aqui com... O nome é expiação espiritual? Não, influenciação espiritual. Então, lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então, vamos agora à dissertação do Miramês. A mediunidade é um grande recurso, e com ela os sofredores poderão ter alívio, se não a cura dos seus males. Os ignorantes terão a instrução, enquanto a dúvida se dissipará diante da função mediúnica sobre a vida espiritual. Os homens são muito mais influenciados pelos espíritos desencarnados do que podem supor. Cada alma que habita a carne tem em torno de si dezenas de entidades com processos os mais variados de evolução. E conforme o tipo de vida que lhe foi dado a viver, atrai centenas ou milhares que assimilam suas ideias e transmitem pensamentos compatíveis com os seus sentimentos, tornando-se uma pequena falange de espíritos, deslocando-se daqui para ali com ideias próprias ao grau evolutivo por eles atingidos. Essas almas, enquanto ignorantes, se perturbam entre si, pregando a discórdia, a vingança, o ódio, por desconhecerem as leis que dizem: quem dá, recebe os mesmos valores, e quem planta vento, colhe tempestade. No entanto, essas tempestades vão lhe mostrar o valor da amizade, do perdão e do amor. O tempo é a força que aprimora todas as qualidades que carregamos. Em resumo, desde a nossa formação congênita, todos influenciamos e somos influenciados, do átomo aos mundos e desde aos cúmulos siderais, e de nós a Deus. As comunicações entre os seres e as coisas constituem a vida que se expressa em misteriosas funções que ainda não entendemos, por escaparem ao nosso raciocínio. Em verdade, a maioria dos nossos acompanhantes espirituais são atraídos pelo uso que fazemos de nossa razão. Há casos, entretanto, que independe dos nossos esforços. O processo se faz à mercê dos nossos impulsos. Caminha pela força da lei divina, na esquematização de Deus, onde o trabalho nos pertence. Poderemos modificá-lo pelo que somos, solucionar as nossas companhias ou modificá-las pela nossa influência, criar um mundo que nos é próprio e fazer, através desse estado de alma, com que outras companhias espirituais se aproximem de nós, ajudando-as a se despertarem com mais facilidade para a luz. Aí é que nos tornamos médiuns do amor. E o médium
instruído nesse alvorecer evangélico, sabe dominar os raios de luz que partem de sua mente, abastecida pelos anjos, em favor dos que sofrem, passando a curar os enfermos e a aliviar as doenças espirituais, dando chance aos próprios doentes de curarem a si mesmos. Querer, em muitos casos, é realmente poder. Quando o raciocínio se interliga com os sentimentos, produz uma fertilidade balanceada, que dá à mente condições de adquirir o que almeja nos limites que sustentam a vida. E esse desabrochar rasga os véus que antes empanavam a visão da felicidade. O espírito, em qualquer posição, é um Deus em potencial, que cresce e se expande no infinito. É um filho, um agente do Pai, onde se encontra. É um co-criador das belezas imortais. O transe mediúnico coloca o médium de modo a prefigurar a inteligência que dele se serve para se manifestar. E nesse aprumo de trabalho nas hostes do Cristo, torna-se conhecida com mais clareza a verdade que ninguém morre, apenas troca de posição, e a lei de Deus permite que esse alguém volte por intercâmbio dessa faculdade para dizer que continua o mesmo espírito, ansioso por aprender e feliz por saber que existe a felicidade. A ciência humana representa uma mão e a fé, outra, e para que haja equilíbrio, para que haja fraternidade, para que haja a cura completa, é necessário o cumprimento, o entrelaçamento das duas. É o futuro da presença do Cristo nos legando a paz. Verdadeiramente, existem muitos enfermos nos hospitais, manifestando doença que nunca tiveram, sendo apenas acompanhados por entidades ignorantes, doenças essas que, se fossem tratadas pelos métodos espirituais, assustaria os que comerciam nessas casas de saúde. Assustariam os que comerciam nessas casas de saúde. Mas igualmente existem nas organizações religiosas muitos companheiros com distúrbios orgânicos, fazendo-se crer por influência dos espíritos dirigentes analfabetos que estão possuídos de espíritos enfermos. É imprescindível unir as duas forças da terra e do céu, do homem e do espírito, do xarope e do passe, para a verdadeira cura. O doente deve modificar a mente, pois todos os distúrbios se enraizam nela, mas, em muitos casos, o remédio é indispensável para o restabelecimento mais rápido. A medicina é Deus e Cristo andando conosco na terra. E os remédios são os médios dessa terapêutica. Desculpa, Carlos, volta. E os médicos? Eu li o quê? Os remédios? E os médicos são os médiuns dessa terapêutica. A influenciação, quer seja ela no campo da medicina, quer no âmbito espiritual, é uma verdade que devemos aperfeiçoar dia a dia. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Que assim seja. E assim vamos pedir o Erlei para fazer a prece de hoje, pode ser, Erlei? Olha, depois do aperitivo desse, um coquetel que nos trouxe uma vitrine, né, para que nós possamos assim entender, principalmente de que não há morte em lugar nenhum, a não ser
a transformação do corpo. Então nós ficamos em alerta, prestando bem atenção no que pode e quando pode ser útil essa verdadeira lição que nós tivemos agora, que vem nos trazer um alerta e, ao mesmo tempo, dando ritmo à nossa boa vontade, a vontade de crescer, de saber que a medicação ela é necessária, mas que a parte espiritual, querendo ou não querendo, é que conduz tudo, inclusive a parte material. E nós agora entramos em período de oração. Nós sentimos assim um espírito comprometido com o ambiente que nós estamos, e o nosso ambiente ele se torna um grupo, porque somos vários. Nós estamos aqui à procura de escamar todas as adversidades que nós temos, todas mesmo. Agora, aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos procurando se desfazer o mais rápido possível para ter esse alívio. Então, a nossa fé cristã, ela é o primeiro passo que nós damos, contabilizando os exercícios mental que nós fazemos, contabilizando a ajuda, né, o apoio dado pelos irmãos, discípulos de Jesus, que estão num grau um pouco mais elevado do que nós, mas que esse pouco faz uma diferença muito grande, porque o que todos nós estamos aqui é procurando o apoio, o conforto espiritual, procurando a nossa cura divina, que é justamente desfazer dos males da carne e do espírito. Então, para isso, nós contamos com o apoio da fluidificação da água entre nós encarnados e os desencarnados que aqui estão. Nós contamos com a boa vibração dos nossos dirigentes astral que se encontra nessa casa. Citamos o nosso grande baluarte, Geraldo de Aquino, mas sabemos que se nós procurarmos, nós vamos encontrar. Se nós olharmos para trás, olharmos no tempo de hoje, veremos uma modificação já pronta, já feita em nossa vida. É a mudança, é a vontade de crescer, é a vontade de ajudar, é o apoio. E sendo assim, nós entramos em comunhão, um exercício mental, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, os encarnados com o encarnado. E assim sendo, nós sentimos, defendemos essa força fluídica para o alívio, o conforto da nossa casa, onde tudo aquilo que nós precisamos. Contamos então com o apoio dos irmãos que estão aqui, que são convidados e que têm os convidados dos convidados que aqui estão. Muitos, às vezes, se sentem até amilindrados de entrar nessa casa e, às vezes, deixam de participar desse pão de mel que vai para o alto. Então, assim, agradecemos mais uma vez, entramos em mentalização e atenção para as aulas, para as pautas que vão ser destacadas agora dos livros. Agradecemos a Deus por tudo, as bênçãos da vida, e passo assim a palavra ao irmão Carlos, para que nós possamos dar sequência ao nosso movimento espiritual de estudo. Muito obrigado. Então vamos ao... Então, item 494, essa, né? Presença das pessoas. 494. Então, estamos no Livro dos Médiuns, segunda parte do capítulo 5º. A questão é a 99 e a subquestão é o item 4. Manifestações físicas espontâneas.
Então a pergunta é a seguinte: a influência das pessoas presentes contribui com alguma coisa? Meu querido, tu quer repetir das pessoas presentes? Tu falou algo aí. Contribui com alguma coisa? Então, sobre as manifestações físicas espontâneas, a influência das pessoas presentes contribui com alguma coisa? Quando a incredulidade, posição, podem nos incomodar muito. Gostamos bem mais de fazer nossas provas com os crentes e pessoas versadas no espiritismo. Mas não quero dizer que a má vontade poderia nos paralisar completamente. Dá licença, cara. No livro dos Espíritos, eu esqueço de guardar o número, sabe? Mas todo mundo conhece, sabe, que os Espíritos têm grande influência nos nossos pensamentos. E se eles têm, eu acho, na minha visão, pela orientação que eles dão, está claro de que as pessoas, mesmo ainda que seja curiosa, deixa na onda de vibração algum interesse desses espíritos que possivelmente venha se manifestar de alguma fórmula, né? O imaterial, que possam querer trabalhar, ou mesmo manifestação mental que irradia para aqueles que estão presentes. Sim, mas ele está perguntando ao contrário. Não é a impressão que ele deixa no encarnado. É a incredulidade do encarnado se pode criar algum problema na hora da mediunidade. Aí ele dá a resposta ao seguinte: quando há incredulidade, oposição, podemos nos incomodar muito. Gostamos bem mais... Aos espíritos, né? Não. Incomodar os espíritos, né? A falta de fé da pessoa. Peraí. Vamos... Aqui a gente está estudando a manifestação física espontânea. Então, a materialização, a comunicação, a mediunidade. E Kardec faz a pergunta aos espíritos: a influência das pessoas presentes contribui com alguma coisa? Kardec perguntando aos espíritos. Aí os espíritos respondem a Kardec: quando há incredulidade nas reuniões de manifestações físicas espontâneas, quando há oposição, podem nos incomodar muito. Gostamos bem mais, de fazer nossas provas com os crentes e pessoas versadas no espiritismo. Mas não quer dizer que a má vontade poderia nos paralisar completamente. Preencheu. Então vamos agora ao Miramês, que vai já dar uma posição bem mais ampliada. Então, capítulo 36, alusivo a essa questão que a gente acabou de ler: presença das pessoas. Em reunião de efeitos físicos, é preferível a presença de pessoas de boa índole, se possível conhecedora da doutrina e que se esforçam para melhorar-se moralmente todos os dias, encontrando no Espiritismo o caminho para essa melhora, os mesmos ensinamentos de Jesus. Então ele coloca que é legal a gente trazer pessoas para reunião mediúnica, pessoas que já conheçam um pouco do Espiritismo, que aceitaram em cima ou fora de qualquer tipo de pressão a frequentar a sessão mediúnica. E não a gente ir trazendo pessoas lá de fora, simpatizou, vamos trazer para cá. E ele explica que isso cria um impasse. Não é que vai
bloquear completamente, mas cria um certo desconforto. Quando as reuniões se apresentam com alguém de má fé, incrédula e que esteja se divertir e que deseja se divertir com os fenômenos espíritas, as dificuldades são enormes. O nosso esforço é duplicado para que possamos produzir algumas manifestações, mas se a ordem divina é remover os obstáculos, o fazemos empregando todos os esforços disponíveis. Porém, é preciso que haja médium com tais ou quais características para esse fim. Do contrário, é possível que o trabalho não se realize. A mediunidade de efeitos físicos está, por assim dizer, escassa nas lides espíritas, dado ao fanatismo dos iniciantes e à falta de preparo que pode causar-nos sensitivos danos, às vezes irreparáveis. Vou repetir aqui que está meio rasurado aqui. A mediunidade de efeitos físicos está, por assim dizer, escassa nas lides espíritas, dado ao fanatismo dos profitentes e à falta de preparo que pode causar-nos sensitivos danos, às vezes irreparáveis. As pessoas presentes em todos os tipos de reuniões devem estar preparadas, favorecendo o ambiente para diminuir os esforços dos benfeitores espirituais e atraí-los. De outra forma, podem sintonizar com espíritos levianos e esses nada têm a dizer, além de que sabem os encarnados, ou por vezes menos que estes. Muitos casos de descrença no espiritismo parte daí, da ignorância dos que dirigem reuniões e dos espíritos também ignorantes que se comunicam. Em tudo existem os falsos profetas. No entanto, se existem falsos, é porque há os verdadeiros. O bom pesquisador não esmorece com os problemas no caminho. Avança sempre em busca de sua libertação espiritual. O médium, que o sabes, é um instrumento pelo qual se manifestam espíritos, mas o médium ligado a Jesus pela sua conduta é aparelho de luz que clareia a muitos. Os homens ignoram que ocorre o processo mediúnico entre eles todos os dias, minutos e segundos, em todos os ângulos do seu viver. Porém, a maioria dessas comunicações são de espíritos inferiores que desejam brincar ou se portar como sábios e agem assim porque encontram ambientes adequados com a participação de sensitivos. Foi nesta injunção da vida que apareceu o Espiritismo, na codificação de Allan Kardec, para estudar a mediunidade e instruir as criaturas, para que os espíritos benfeitores encontrem facilidade de transmitir suas mensagens de alto valor espiritual. Sabemos que vai levar muito tempo para conseguirem plenamente esse intento. Todavia, eles não têm pressa nos seus ideais, mas não param de trabalhar sob a supervisão de Jesus. É dever dos que dirigem reuniões espíritas estudar as obras básicas do Espiritismo, bem como continuar obediente aos progressos e se esforçarem para a melhoria de suas condições de vida, porque o verdadeiro espírita é aquele que luta sem cessar para a sua melhoria moral, mostrando a quem o observa seus esforços permanentes. As pessoas presentes nas reuniões, se já assistiram a algumas das comunicações dos benfeitores da eternidade, não podem ficar para trás
com relação à melhora dos seus sentimentos. Quem deseja progredir não deve parar de se purificar. A doutrina espírita não é palco de divertimento, mas ambiente de renovação, com um lugar onde se consolam as criaturas por meios variados, onde se instrui por métodos múltiplos e ainda mais onde se curam os enfermos, se levantam os caídos e se vestem os nus. Se o Espiritismo é Jesus na sua volta triunfal, haverá de fazer o mesmo que as suas mãos divinas fizeram para fazer lembrar a sua inconfundível personalidade. E em Mateus 15:30, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Ele os curou, voltando ao mar da Galileia. Na doutrina espírita, ele voltou na forma de uma filosofia espiritualista para curar os espíritos, ensinando-lhe uma moral divina que dá harmonia ao coração e paz à consciência, no trabalho do bem e no amor que ilumina em todas as direções. Todos somos médios para materializar o bem de formas variadas. Podemos começar agora para que no amanhã nos encontremos já conscientes no caminho para a felicidade. Se tens alguma faculdade para que os espíritos possam manifestar por teu intermédio, cuida dela para que sejas instrumento da luz, mesmo vivendo em um ambiente de trevas. Que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Uma coisa há de observar. Há tempos atrás, nós ouvíamos, assistíamos até em rituais, principalmente de candomblés, manifestação, sabendo nós agora que aquilo que nós éramos daquela visão, não se passava, como disse aí, de uma diversão espiritual. Mas para quem está na curiosidade, temia e respeitava aquela coisa. Então essas lições nos vêm desvendar os dogmas, vem nos desvendar aquilo que poderia ser, vamos dizer, misterioso. E nós sabemos que, pelo que nós aprendemos até agora, a solução que nós vamos buscar na espiritualidade. Sabemos que os espíritos que vêm nos ajudar, eles fazem parte dessa campanha de Jesus. E para nos defendermos dos espíritos brancalhão, é uma coisa muito simples. A nossa sinceridade na fé, procurando certificar daquilo que nós aprendemos, se está entrando em prática, se tem algumas palavras obscenas, palavras assim ao contrário da manifestação daquele espírito que vem com o objetivo de ajudar. Muitos até
em questão de conhecimento das plantas terrenas, traz até realmente alguma, vamos dizer assim, cura, né? Através daquela erva, através daquela planta, mas não deixa de ser um espírito que ainda não está com aquele caractere, vamos dizer assim, cristão. E as pessoas acreditam, às vezes, até porque o espírito está fumando muito, ou está bebendo muito, acha que ali é que está a força, por falta de orientação, por falta de conhecimento. Então, quando bate assim numa casa espiritual, igual nós estamos aqui agora, sente aquela diferença, porque a disciplina aqui paira, a disciplina aqui comanda. Então, até os espíritos que vêm com objetivo absurdo, chega aqui, ele não tem como fazer aquilo que ele planejou. Então, nossa sinceridade conosco mesmo é a ajuda que nós damos aos espíritos superiores para poder se manifestar em nossos conhecimentos, em nossos trabalhos, né, que é o estudo espiritual. Eu acho que lá no Candomblé as pessoas que frequentam lá não vão lá com a vontade de brincar, tanto do espiritual como do encarnado. São espíritos que estão num grau de interação, de repente, falando a linguagem que é mais cômoda, a leitura mais fácil e o interesse daqueles que os procuram. Se não fossem assim, eles iriam para a Igreja Católica, para a Igreja Evangélica, para o centro kardecista. E eles preferiram estar ali por causa dos interesses deles para querer conquistar. E aqueles espíritos ali, que muitos a gente chama aqui como os espíritos inferiores, de repente a gente está com um preconceito. Maria Padilha, Tranca-Rua, Caveira. E aí você vai criar preconceitos em cima de ignorâncias da realidade do momento. Então a gente não está aqui para julgar, nem para entender, cada um está no seu núcleo, no seu clã, de acordo com a sua necessidade. O legal desses livros que nós estamos lendo aí, aqui tem 3 obras, é uma trilogia, falando exatamente sobre essas entidades e mostrando o papel delas no momento atual, entendeu? Até exaltando mesmo o trabalho de muitos desses espíritos, que eles vão atender aquelas pessoas que estão no nível deles, né? Então eu achei muito legal, muito mesmo. Eu lendo sobre um livro que eu até emprestei a Tânia, acho que está até com a Tânia, eu esqueci o nome do médium. Aí a entidade, o grupo de entidades que vão lá, dá todo o suporte aos desencarnados, o nome dele é Caveira. E quando ele baixa num centro espírita, kardecista, há todo um preconceito com aquele grupo, que o nome do grupo era Caveira, porque eles iam lá separar os espíritos do corpo físico. Não tinha nada de bruxulento, é porque o Caveira está meio, na visão dele, rotulado ao encarnado. E aqui, quando baixou na casa espírita, foi aquele salseiro, achando que ele era inferior, que ele era das trevas, era isso. E eram espíritos trabalhando para a luz, não para as trevas, mas em cima do preconceito da reunião mediúnica ali, já taxaram os irmãos de inferiores de irmãozinho das trevas, em cima de um preconceito do a gente não saber o porquê ele se apresentou daquela forma, o porquê disso e daquilo. E tem um histórico muito interessante também sobre os pretos velhos, os caboclos, os pretos velhos, não os caboclos, né? Os pretos velhos, na verdade, são os exilados de capela, né? Então, são espíritos de um saber muito grande que vieram aqui num trabalho para eles, né, de remissão, né?
e para nós de somar conhecimento na nossa sociedade, para os espíritos aqui da Terra. Então as coisas são meio... Não pode rotular, né? A gente tem que ter cuidado nessa hora. Então vamos agora elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa reunião aqui que está sendo realizada entre irmãos afins, querendo esse aclaramento de uma visão mais ampliada, mais luminosa para essa interligação, essa interface entre eu com meu irmão encarnado, eu com meu irmão desencarnado, eu com meu irmão de caminhada evolutiva, que possamos compreender que todos nós, a nossa natureza é da luz. E por que, se estamos aqui numa casa espiritualista, se estamos aqui participando de uma casa mediúnica e que achamos que nossa natureza é a luz, por que o medo do desencarne? Por que o medo do desemprego? Por que o medo de tantas situações desconfortáveis? Mestre, nos ajude a não deixar de te amar, que possamos dar a verdadeira atenção a esse evangelho tão elucidativo, que vai quebrar padrões enraizados há milênios em religiosidades que só nos levam para as trevas, para a ignorância, para o preconceito. Que a vossa paz possa ser uma realidade na consciência de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possam compreender que só viemos aqui vivenciar experiências nessa nossa encarnação, mas que temos prazo de validade, que temos tempo para voltar para nossa casa real, e que a paz possa ser consolidada nas verdades que o Senhor nos trouxe. Em nome dessa graça aqui formada pelo Pai, só temos a agradecer, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está iniciada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Uma mensagem. Fica à vontade. Toda vez que chego é a mesma coisa. Esse monte de blá blá blá. Eu já estou cansado disso. Eu acho tudo aqui muito chato. Ninguém se mexe. Parece que estão colados nestas cadeiras. Eu quero dançar, girar muito. E aqui não posso fazer nada, porque se eu fizer, serei castigado. Mas eu vou achar algo mais divertido. Quanta chatice. Que a paz esteja com esse irmão. E ele está com a razão, no ponto de vista dele.
o que ele está fazendo aqui? O que eu não entendo, para que violentar esse irmão, se ele ainda não está na condição de aceitação, de se condicionar, projetando situações comportamentais, conscienciais, elevadas. Que a paz esteja contigo, irmão. Que você possa vivenciar as experiências que queira para poder ter o aprendizado de consciência, de causa, compreendendo exatamente o figurado das mensagens. Caso contrário, será só balela. Eu repito, que a paz esteja contigo, irmão. Vá na paz. Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Que essa paz tão falada, tão pedida, possa ser uma realidade na consciência de cada um de nós. Que todos possam ter compreendido, entendido, amado e tenha criado o sentimento de gratidão, pois quando a gente compreende a necessidade, quando o cansaço da vivência de uma forma ingênua, infantil, ignorante, nos cansa, nos perturba, a mensagem da Boa Nova vem e nos lava, nos condiciona a uma forma mais inteligente, mais dona de si. E que essa paz possa ser uma realidade na consciência de todos. Só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus e ao Mestre Jesus. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. E aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Tudo bem? Tudo bem? Fala, Manel, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Tudo bem, Renata? Erlei? Tudo bem. E aí, Valdemir? Fala, Tânia, joia? Tem comunicação, Tânia? Tem. Então, vamos a ela. Que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos nós. Que esta noite de reunião tenha sido bem clara e elucidativa para todos que aqui presentes, pois foram tão límpidas e eu acredito que todos possam ter entendido de verdade para ser sempre posta em prática, desde aqui dentro, mesmo e como lá fora, ou em qualquer lugar que nos encontrarmos. Irmãos,
a fé que professamos é que escolhemos para nós e não a que escolhemos os outros. Querem para nós, quer para nós. Sabemos que, por mais que se estude, não vamos conseguirmos aprender tudo em poucas encarnações. Por isso é que temos que prestar bem atenção de verdade em tudo que nos foi passado, pois não nos foi passado que devemos julgar este ou aquele irmão, para que ele não nos julgue, pois só um pode julgar. E ninguém aqui encarnado tem ainda estas condições. E também o credo de cada um, então, o credo de cada um. Então, vamos deixar isto para o Pai Maior e vamos aproveitar todas essas maravilhas que nos foi passada aqui e colocada em prática para conosco. Que a paz continue com todos e que o amor de Cristo continue nos unindo. Tem outra aqui. Obrigado, irmãos, por esta reunião tão linda. Como é bom poder estar aqui novamente e poder ouvir estas lindas lições. Eu ainda estou aqui engatinhando, pois agora que fui matriculada nesta escola e eu tenho muito que aprender, mas já ouvi outros falares que eu vou aprender à medida que for me esforçando. Obrigada a todos que estão encarnados, todos encarnados, para que fosse feita esta reunião, que Jesus lhe dê em dobro o que todos fazem por nós, que assim seja. E aí, Beijinho, temos? Quanto mais o tempo passa, Vai encerrar. mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder,
aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar, uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.